Portanto, formação do processo, né? Ela se inicia, ela começa começa a se formar o processo. Podemos entender o momento de formação do processo quando o juiz aceita a ação, dizendo: esta ação preenche as condições da ação, que é matéria que nós já falamos no módulo passado, no semestre passado nós já falamos das condições da ação. Quais são as condições da ação? São três, né? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir, são as três condições da ação. Então, o primeiro pedido é contra o juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz do Estado, né? Estado juiz, verifique se este pedido preenche as condições da ação, e se preencher, aceite-o, né? E vamos dar prosseguimento. Então esse é o momento da formação do processo. Esse é o momento que se forma o processo, e se formando, cumprimentando o pessoal, e se formando o processo, o juiz aceita. Por isso que o primeiro momento de formação do processo é o momento que o juiz aceita a ação, né? E o pedido é contra o juiz. Se nós tivéssemos perguntas em prova, aqueles testezinhos, sabe? Xizinho, eu não faço isso, não critico não, até gosto, mas se fosse provas assim, né, objetivas de marcar o X, aí teria aquela perguntinha lá, né? Qual é o momento, né, da formação do processo? Por formação do processo podemos entender momentos distintos em que este processo passa a existir. Letra A, para as partes. Letra B, para a sociedade. Letra C, para o juiz. Então, primeiro é contra o juiz, para o juiz analisar os requisitos da ação, os requisitos do processo, verificar se há procedibilidade, se as condições da ação estão ali preenchidas, e aí ele diz: sim, aqui temos as condições da ação preenchidas, né? Quais são as condições da ação? Legitimidade da parte, a parte é legítima para propor. Possibilidade jurídica do pedido, né? Não é o uso capião na lua, é na terra. Legitimidade, possibilidade, interesse de agir. Qual é o interesse de agir, doutores? Vocês se recordam que é interesse de agir? Vou falar rapidamente aqui sobre o interesse de agir, porque é importante, todo mundo esquece. Interesse de agir é aquele cliente que chega no seu escritório e fala assim: doutor, eu quero processar o INSS porque eles não me dão minha aposentadoria. Aí eu falei assim: como assim não te dão? Você já foi lá e pediu? Ah, já pedi várias vezes, entrei, fui lá, reclamei, fiz um processinho administrativo. Este tem interesse de agir, ele foi e foi negado. Aí o processo, judicializa a questão, processo, formação do processo, dentro do tema que nós estamos falando. Por quê? Porque houve interesse de agir, não atendido administrativamente. Agora judicialmente eu entro. Então, é parte legítima? É possível o pedido? Aí eu verifico se ele tem condições para se aposentar. E a terceira questão, interesse de agir. Ponto, né? Então, essa primeira parte aí, formação do processo, tá? Forma-se o processo na distribuição da petição inicial. Anotem aí, pessoal. Quando se forma o processo? Se forma o processo na distribuição da petição inicial. Ao receber a petição inicial, o Estado juiz, lembre que eu chamo o Estado juiz o juiz. Por que eu falo Estado juiz? Porque ele representa o Estado, não é uma pessoa, um homem ou uma mulher com a capa ou com, né, uma roupa preta que está ali para julgar. Não é uma pessoa, né? Entendam dessa maneira, né? É o Estado ali, eu peço para o Estado. Isso por conta da política vocês estão entendendo cada dia melhor, né? Cada dia mais entendemos que hoje, né, não se fala com a pessoa, se fala com o Estado juiz, o terceiro, né, uma divisão dentro de um poder único da República, que é o poder judicial, o Estado juiz, né? Então tá. Então, primeiro momento, formação do processo, né? Então, eu faço a distribuição da petição contra o Estado juiz para analisar, para que ele analise as condições da ação. Ele analisa e verifica, está ok, está correto, tem possibilidade, tem legitimidade, tem interesse de agir. Então, próximo passo qualquer, mande citar o réu. E ele manda citar o réu. Citou o réu, citação válida. Se a citação for válida, aí sim temos a formação do processo válido. É isso, é o resumo, né? Aí,
rapidinho, ó, 10 minutos a gente conseguiu fazer essa questão, 5 minutos na verdade, né? Então a formação do processo ela acontece nos seguintes momentos: distribuição da petição contra o Estado juiz. Estado juiz analisa as condições da ação, verifica-se que se encontra na ação as 3 condições da ação. Ok, 3 condições da ação verificadas, defiro o processo para que se cite a parte contrária. Citou a parte contrária estando citada, a parte contrária ciente de que está sendo processada, agora vai formular uma contestação pela ampla defesa e contraditório, e aí está formado o processo. Autor, réu e juiz, estas são as partes do processo. Autor, réu e juiz, peticionário, né? Requerente, requerido e juiz, também pode ser dessa forma. Advogado é parte no processo? Não. Promotor é parte do processo? Não. Ah, professor, mas tem exceção, mas nós estamos falando da regra, não estamos falando da exceção. Então, as partes do processo é juiz, autor e réu. Os coadjuvantes não são partes do processo. Os coadjuvantes são coadjuvantes. Advogado é advogado, promotor é promotor, né? Escrevente é escrevente e assim por diante. São os técnicos dentro do judiciário que trabalham para as partes no processo, tá? Bom, então olha só. Então falamos de formação. Forma-se o processo que tem a sua regularidade formal, né? Lembrando que a ação é um conjunto de atos, que nos levam a uma sentença. Ah, professor, conjunto de ação é um... Vou até anotar aqui. Ação, já tinha anotado. Formação, ação. Formação e ação. Ação é um conjunto de atos que nos levam à sentença. Como assim, professor? Um conjunto de atos que nos levam à sentença. Qual é o primeiro ato de um processo? É a petição inicial, ou exordial inicial, ou exordial acusatória, ou exordial petitória, ou pedido inicial simplesmente, ou petição inicial, como se costuma dizer na prática, aí, na prática cotidiana do nosso dia a dia, do jurisdicionando, é o pedido inicial, a petição inicial. Então, petição inicial é como se inicia a formação do processo. Então, eu inicio com a petição. É um ato, é o primeiro ato, estava falando de atos, né? Primeiro ato, petição inicial. O juiz... Desculpa, o ar-condicionado está muito forte. O juiz analisa e dá um parecer, né? Se recebe ou não recebe. Ele recebe, verifica as condições de ação, manda citar o outro lado. Esse recebimento da inicial pelo juiz com um despacho inicial chamado despacho saneador. Professor, o que é despacho saneador? De sanear, né? Dizer que está saudável, que está saneado, que não, né? Não seria tomar um banho, é mais ou menos isso, né? Está perfeito o processo, preenche as condições, os requisitos, não há erro formal, não há inépcia da inicial. O que é inépcia? Defeito. Nós vamos falar isso mais adiante, tá? Inépcia é defeito. Se houver uma inépcia, tem que ser corrigida a inépcia antes de ter prosseguimento. Por isso que eu digo que o primeiro momento processual é contra o Estado juiz. Se o Estado juiz reconhecer que está saneado, que está perfeito, aí o processo segue. Ele vai. Se o juiz não reconhece isso, o processo não segue, não vai. E aí tem advogado que fala assim, esse juiz é ruim, ele é isso, é aquilo. Não, pessoal, não é, né? Não é verdade? Temos que ter o processo saneado, e aí tem que se cumprir. O direito de petição, ele é constitucional, ele é garantido a todos. Todos podem pedir, qualquer pessoa pode pedir. Agora, se o pedido vai seguir adiante, aí depende desse despacho saneador, né? O juiz dando um despacho de ok, saneado, cite-se o réu. A citação, então, eu estou falando de atos. Distribui a petição, é um ato. Despacho é o ato do juiz. Recebeu, outro ato. Mandou citar, outro ato. Citou, voltou a citação ao processo, outro ato. Aí o outro lado recebe a bomba, né? Olha só, estou sendo... pagar pensão alimentícia, tenho que pagar aqui, senão estou, né, enrolado. Aí ele contesta, ou aceita, ou admite, negocia. Aí ele contesta. Contestação
outro ato. Ele contestou, dizendo que não vai pagar, que não deve, que não é bem assim não. Aí a pessoa que entrou com a petição inicial fala assim, peraí, como assim? Não é bem isso que ele está falando na contestação. Aí faz-se uma réplica. Então olha só, petição, contestação, agora réplica. Aí replicou, aí depois da réplica, tréplica. Depois da tréplica, talvez uma audiência, né? Para botar as partes para conversarem, tentar fazer um acordo, quem sabe, né? Ou analisar uma prova testemunhal, uma prova oral, discutir uma questão técnica que exige-se uma prova oral, vai para uma audiência, senão resolve-se sem audiência, mas a audiência é também um ato processual, né? Em casos criminais, há os debates orais, né? Eu lembro que o meu primeiro debate oral teve um debate que não saiu palavras, mas teve, né? Porque o primeiro a gente não consegue falar, mas saiu alguma coisa gaguejando, né? Batendo o dente, gaguejando, mas eu falei, né? Hoje eu falo mais que tudo, mas antigamente não. E júri, hein? Meu primeiro júri, eita, que o juiz chamou, né? A palavra, a defesa do réu. Aí eu levantei. Quando eu fui andando, cada passo que eu dava em direção assim no plenário, aqueles plenários antigos, sabe, de madeira, do estado de São Paulo, bem grandão, diferente desses novos aí, né? Os novos parecem um negócio de... é diferente, né? É diferente, os novos é diferente, o novo é novo, os antigos é aquela coisa parecendo de filme, né? Cheio de estátua de mármore, pisão de madeira e tal, e cada passo que eu dava eu ia esquecendo o que eu ia falar. Quando cheguei no meio, eu parei e fiquei assim, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus, o júri, né? Mas é um ato processual. Estamos falando de atos processuais, depois eu termino essa história. Mas o conjunto, o processo, a ação é um conjunto de atos que nos levará a uma sentença que vai dizer o direito. É isso, a finalização do processo é a sentença. A sentença diz o direito pelo conjunto de atos analisados, somados, né? Petição contra o juiz, despacho saneador, cita o réu, contestação, réplica, tréplica. Olha só, pessoal, isso aqui não é decoreba não, viu, pessoal? Não é lendo o livro não. Vocês às vezes acham que eu estou lendo um livro, alguma coisa aqui, não. Meus rascunhos é tudo assim, ó. Trago uns rascunhos, trago um índice aqui para ir acompanhando, mas eu estou visualizando aqui a prática e passando essa prática para vocês, para que vocês venham assimilar o conceito e nunca mais esquecer, sem ter que decorar, sem ter que pegar um livro e ficar fazendo uma formulazinha para decorar. Não é decorar, é entender. Tem que assimilar o processo. Assimilou o processo, nunca mais esquece. Isso vale para a OAB, vale para concurso, vale para tudo. Você assimila o processo. Por que a OAB reprova tanto? Vocês sabem por que a OAB reprova muito? A pergunta é errada. A OAB não reprova, né? Quem reprova é quem presta o exame da OAB, né? A OAB não reprova ninguém. As pessoas não passam no exame. Ah, mas é muito difícil. Tem um problema aí. Vou explicar qual é o problema agora, rápido, né? Tem a ver com o processo. Pessoal, os alunos que vão para o exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil vão sem conhecimento de causa, vão sem conhecimento de prática, vão sem prática processual civil, vão sem prática processual penal. Cai uma questão facinho, o aluno não enxerga a questão porque ele nunca viu aquilo na vida dele, na prática. Ele conhece dos livros e os livros não trazem tudo que tem na prática. Na verdade, o aluno não consegue enxergar a prática pela teoria que ele tem na faculdade. Aí eu estou passando para vocês aqui algo mais prático. Sempre procuro fazer isso dessa maneira aí, para que vocês possam enxergar a teoria na prática. Então, olha só, estou falando de formação processual. Quando é que o processo se forma? Esse é o tema da aula, formação processual. O processo se forma quando eu contrato o meu advogado, contrato o defensor público, vou numa delegacia e explico o meu problema para o policial, que passa para o delegado. Vocês entendem? É aí que começa, né, a articular os fatos, que vai para onde? Ou no juiz penal ou no juiz civil. Se for juiz civil, advogado e defensor. Se for juiz penal, começa na delegacia, na maioria das vezes, né? Pode ter as representações também, mas, né, queixa-crime, mas, né, a prática básica é essa. Aí vai parar na mão do juiz.
Quando parar a mão do juiz, ou está do juiz, ele vai dar a decisão que é contra ele, se ele recebe ou não. Aí ele verifica os requisitos, preenche os requisitos, ele verifica as condições da ação, preenche as condições da ação, e ele concede ou não o andamento, ele concede ou não a petição, né? Verificando essas condições da ação, né? E aí eu falei, e eu estou falando de atos processuais agora, né? Expliquei: petição, contestação, réplica, tréplica, audiência, sustentação oral em audiência, né? Estava até falando do júri aqui agora, sustentação em júri, são todos atos processuais que ao final do processo, o processo é um conjunto de atos. Pergunta: o que é processo? Conjunto de atos que me levará a uma sentença. O que é sentença? A sentença é a análise do conjunto de atos e que diz o direito. Jurisdição, juris, direito, dição, dedictio, que significa dizer o direito, e jurisdictio é o que se faz na sentença. Esse é o resumo de tudo, na prática e na teoria, né? Então, olha só, então, por formação do processo, entendemos que, né, o processo em momentos distintos, né, por quê? Porque são dois momentos. Agora eu vou ampliar o conceito. A formação do processo, ela está em momentos distintos, dois momentos. Qual é o primeiro momento, pessoal? Contra o juiz. O juiz diz: ok, preenche as condições, siga. Aí, segundo momento, contra o réu, o requerido. É o segundo momento. Perguntinha de concurso, de exame de ordem e da nossa prova da segunda-feira. Anotei. Vou anotar aqui também, porque eu vou fazer essa pergunta. Deixa eu ver. Falei aqui: ação, formação, atos. E agora a perguntinha. Aquela perguntinha que só responde. Não, pessoal. Professor, eu fui no Google lá e tal, dei um Google, não achei a resposta que você perguntou na prova. Pessoal, não está no Google, né? Deveria estar no Google. O Google não dá aula para vocês, né? Quem dá aula sou eu. Aí, como eu faço a pergunta de acordo com a aula, aí não está de acordo com a aula, não acho no Google. Por quê? Porque tudo que foi falado é para perguntar quais são os dois momentos distintos, quais são os dois momentos distintos em que a ação passa a existir. Quais são os dois momentos distintos em que ação ou processo, tá? Em que, vou botar o processo, em que o processo passa a existir. E a resposta, pessoal, é existir. Vocês copiaram a pergunta? Vai estar na prova, copia. Então vamos lá. Quais são os dois momentos distintos em que o processo passa a existir? Agora a resposta. Aí ficou fácil, hein? Porque se tu perguntar no Google, não vai ter essa pergunta não. Ou vai ter? Talvez tenha, né? Tá, mas vamos responder aí sem se enganar, né, pessoal? Vamos aprender, né? Deixa o Google lá. Não vai ter Google na hora que estiver fazendo o júri não, viu? Eu fui no júri, né? E eu andava, o tabladão, proc, o sapato, proc. Você compra um sapato novinho para ir no júri, né? E eu comprei um. E proc. Eu ia andando e esquecendo o que eu ia falar. Quando chegou no meio, eu parei e fiquei assim, né? Aí eu respirei. Eu falei: caramba, o que eu ia falar? Eu acho que eu fiquei uns 3 minutos assim, sem falar nada. Parece uma hora. Parece que você fica uma hora ali parado, né? E todo mundo me olhando, né? E eu olhando o pessoal, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Aí eu falei: meu Deus, o que eu faço? Né? Dá uma ajuda. Aí quando eu falei: meu Deus, eu falei: vou fazer uma citação bíblica. Aí eu lembrei da história do primeiro homicídio, né? Narrado na Bíblia, né? Tem lá o primeiro homicídio, né? Que foi justamente de Caim e Abel, né? Aí eu falei pro pessoal, gente, por que nós estamos aqui reunidos hoje, né? Nessa assembleia, para poder definir o destino deste que está aqui. Aí eu chamei ele pelo nome, tá? Uma técnica de júri, chamar pelo o nome para humanizar o réu, né? Não é o réu, o requerido, o assassino, não. Chamar pelo nome, falar coisas da família dele, da intimidade, botar ele em contato com o júri,
criar essa narrativa para que tenha um afeto, né, no final do júri, na sentença. Aí comecei a chamar ele pelo nome, contar a história dele. Eu falei, né, que Deus sabia, né, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabia qual seria a sentença de Caim, né? Sabia o que tinha acontecido, sabia dos motivos, sabia tudo, mas Deus oportunizou a defesa para Caim. Não é isso que aconteceu? Segundo a história lá, segundo o Gênesis, né? O primeiro livro dos 5 livros lá do Pentateuco, né? Então Deus oportunizou, né, a defesa para o réu. Eis o primeiro júri, né? E ele pôde se defender, ele pôde trazer suas alegações, mesmo Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, sabendo do resultado, né? Quando que isso acontece, doutores e doutoras? Que a mídia fala, os vizinhos falam, os parentes falam, todos acusam o réu, todos falam do réu, todos apontam o réu, todos prejulgam o réu, todos lançam uma sentença ao réu, mas ninguém ouve a versão do réu, ninguém ouve o lado do réu, o que o levou a cometer a delito, quais são os motivos que ele teve para fazer isso. E aí eu lembrei dessa fala, falei mais ou menos isso e algumas coisas que eu acrescentei. E aí entrei na história do cara e deu tudo certo, mas eu fiquei sem ar na hora para falar lá, por falta de experiência, né? Foi o meu primeiro júri, depois eu fiquei esperta e ficou até sem graça, né? Os primeiros são os melhores, mas ainda dá um nervosinho quando entra ainda, às vezes, né? Então, doutor, isso tudo para falar para vocês que nós temos que sentir o processo, nós temos que compreender o processo, nós temos que estar dentro do processo, não basta meras teorias. Ah, professor, mas não é teoria geral do processo? Não é contraditório o que você está falando? E aí estamos rompendo uma barreira do contraditório, né? Porque senão ninguém vai aprender direito, vai chegar no exame da OAB, pau, vai chegar no exame do concurso, vai chegar no concurso, não vai passar, vai chegar no exame lá para delegado de polícia, vai sentar lá todo bonito lá na cadeira lá, né? Dando uma de delegado, né? Aí o delegado pergunta, né? Os delegados que fazem a banca, o que é inquérito policial? Fale sobre o contraditório dentro do inquérito policial. Aí o aluno fala assim, mas na teoria o inquérito é inquisitório, se é inquisitório não tem contraditório, se não tem contraditório, essa pergunta é uma pegadinha. Não é pegadinha, porque o artigo 5º do Código de Processo Penal abre a possibilidade de se discutir algumas coisas dentro do inquérito, né? Do ponto de vista doutrinário. Aí você vem com essa resposta, explica como é que funciona na prática, explica a tua experiência, tá aí o problema. O aluno estudando direito não tem a experiência, né? Vocês não têm experiência, Alisson, Johanna, Jefferson, Leandro e os demais colegas não têm a experiência necessária para quê? Para compreender as questões que virão nos concursos. E disseram, professor, mas como que eu faço para ter essa experiência então? Estágio é um caminho, e tentar compreender os conceitos além da teoria, mas na prática, não é? Então, quando eu falo de fazer um pedido, quando eu falo, o tema da aula de hoje, formação do processo é o tema da aula de hoje, tá? Eu ia falar de formação, suspensão e extinção do processo, mas ele vai ficar muito longo, eu acho que eu vou deixar para amanhã. Hoje eu acho que vou falar só da formação mesmo, né? Então, na formação do processo, eu tenho que entender tudo que vai na formação do processo. Primeira coisa é um pedido. Para quem? Para o Estado juiz. E nós já vimos no módulo passado, no semestre passado, quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o Ministério Público, quem são todas as partes que estão envolvidas no processo. Nós já vimos. Falamos também de conceitos básicos lá para trás. Falamos de princípios, ampla defesa, contraditório e tal. Agora estou trazendo aspectos mais práticos da formação. De quê? Do processo. Que eu posso chamar de processo ou ação. Aí vem a pergunta, o que é processo ou ação? Processo ou ação é o conjunto de atos que me levam a uma sentença. Professor, que atos são esses? Já falei, vou repetir porque eu não tenho preguiça. Petição, contestação, réplica, tréplica, audiência, se tiver laudo, se tiver exames, perícia, sustentação oral, tal. Então esses são atos que serão analisados ao final, todos serão analisados. O juiz faz um relatório disso, né? Foi falado no pedido, foi falado na contestação,
juntou-se prova tal, falou-se tal, juntou-se um laudo assim e tal. O juiz faz um relatório de tudo, é obrigado a fazer esse relatório, para mostrar que ele leu e que ele entendeu, ele juiz. Aí ele aponta o dispositivo legal, a lei, a jurisprudência, que orienta a decisão dele, juiz, e aí no final ele dá a decisão. É assim que se dá uma decisão. Ah, é, professor? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o juiz vê todos os atos do processo, do pedido inicial, contestação, até o final, ele analisa tudo. Sim, ele deve... em tese é assim, tá? Não, pessoal, tem juiz bom, tem juiz sério no nosso país, tem. E não é uma minoria não, é a maioria, tá? Aí o que a gente vê aí na televisão é política, viu, pessoal? Não vamos confundir, não. Ministros não são... Eu posso falar isso? Posso, né? Ministros não são juízes como os tradicionais. Os tradicionais, togados, concursados, não são aqueles lá, não, né? Não estou falando mal deles, eu estou dizendo que eles não são juízes como os tradicionais, porque eles são cargos políticos, eles são indicados pela OAB, pelo presidente, por comissões, né? Eles são indicados políticos, então eles ocupam cargos políticos, que julgam, obviamente julgam, então levam o nome de juízes, sim, são juízes, sim, tá? Mas eu não estou me referindo a eles, eu estou me referindo porque existe um problema ideológico, né? E aí eu tenho lá nas minhas aulinhas de ciências políticas, que vocês já viram, já assistiram, eu tenho lá no meu canalzinho lá falando de ideologia, falando de ciência política. Ideologia é um conteúdo de falso viés, né? Estraga tudo a ideologia, tá? Então aqui nós estamos falando da justiça. Posso falar que é verdadeira? Verdadeira, tá? Vou usar esse termo. Justiça verdadeira, tá? Para dizer que não tem a ver com política, que não tem ideologia. Então vai se analisar os atos processuais que me levará a uma sentença para decidir, para dar uma decisão. Assim o juiz decide, assim os nossos juízes decidem, e assim bem decidem. E errar é humano. Se o juiz errar, né, ou se equivocar, né? Ou não errou, não se equivocou, mas eu não me satisfiz com a decisão dele, aí eu tenho direito a recorrer da decisão dele para um segundo grau e para um terceiro grau, e ponto final, né? É isso, em tese, em síntese é isso. Então, doutores e doutores, por formação do processo, né, a perguntinha é: tem dois momentos distintos que o processo passa a existir. E a resposta é: primeiro momento que o processo passa a existir, na formação do processo. Primeiro momento, né, é a análise por parte do Estado juiz para decidir se aceita ou não a ação ou o processo, verificando as condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido e legitimidade de parte em interesse agir. Ele analisa isso e vê se também não tem um erro formal ali e outras questões que eu vou tratar em outra oportunidade, né? Ele verifica isso. Verificando isso, dando ok, aí passa a existir. No primeiro momento, passa a existir para o juiz, para o Estado. Agora temos um processo saneado. Despacho saneador. Eu estou usando a caneta, mas não se usa a caneta mais, né? Estou ficando velho, é tudo no computador. Deixa eu ver se eu trouxe não trouxe meu certificado digital, eu ia mostrar para vocês, né? Então, eu faria lá meu despacho com certificado digital, dando despacho, saneado o processo. Saneado o processo, ok, saudável, primeiro momento da formação do processo. Anotado? Primeiro momento. Segundo momento, aí ele passa a existir para o réu. Quando? Só e somente só. E tão somente só, e somente ocorrerá quando houver quem lembra? Citação, não é automático, pessoal, o juiz recebeu, agora temos um processo, não, agora tem que esperar. Então por isso que são dois momentos distintos para a formação processual. Primeiro contra o Estado, o juiz recebeu, ok. Segundo contra o réu foi citado, ok. Temos agora a relação processual entre as partes formadas. Anote aí. Temos agora a relação processual formada entre as partes. Temos, portanto, a formação do processo. É isso. É um tema até simples, né? Mas por que parece complicado e por que nós levamos tanto, né? Uma meia hora para explicar, né? Por que nós não levamos meia hora para explicar isso?
para tratar dos detalhes da prática, porque é esta prática que possibilita enxergar o momento processual. Qual é o momento processual? E é um momento processual grande, importante, né? Porque eu estou falando de aspectos gerais do processo da formação, do iniciozinho do embrião, né? Ele se forma quando o juiz recebe, dando um despacho saneador, dizendo que preenche as condições de ação. Aí ele recebe no primeiro momento, mas ainda não formou, porque aí tem a citação. Professor, mas por que você está falando que depende da citação? Pode não localizar, pode ser que não seja localizado o réu, pessoal. Pode ser que o réu não seja achado. Pode ser que o réu não seja encontrado. Pode ser que o réu, né? Ele viu o oficial de justiça chegando na porta dele. Fala que eu mudei. Eles não te conhecem, não. Vai lá, fala que eu mudei. Fala que eu não moro aqui. Você já viu isso? Alguém já viu isso? Ai. Todo mundo já viu isso. Já viu ou já passou, né? Não posso me entregar, não. Não passei por isso, não. Pois é. Mas aí o esperto vai e fala que não está em casa, né, e se livra do oficial de justiça. Não há. Eu estou falando isso, não brincando, né? A gente vê muitos centros políticos, né? Manda citar, o cara fala que não está, que se mudou, está viajando. Nunca acha, né? Aí o dia que acha, o oficial, opa, fulano é você, né? Não adianta se esconder, não. Eu sei, ó, tô com a foto sua aqui, ó. A foto sua, você sim, eu sou oficial de justiça. Se você fugir, não quiser assinar, não tem problema, mas eu vou certificar para o juiz que eu estou te citando de um processo. E aí não tem para onde correr. Aí o juiz cita e ele é de boa fé. Oficial de justiça. O que é oficial de justiça? É a pessoa oficial que goza da fé pública e o que ele oficialar, né? É um neologismo oficialar, né? Não existe essa palavra, mas existe. O que ele constar lá na certidão vai valer, né? Porque ele vai se basear na verdade, né? E aí cita, e aí passou a existir o processo. Temos, portanto, a formação do processo. Alisson, Johanna, Jefferson, Leandro. Alguma dúvida? O Fabrício caiu, não voltou mais, né? Teve algum problema, não sei qual foi o problema de conexão, talvez, né? Pessoal, recomendo quem não conseguiu assistir a aula que reveja a aula. Quem não conseguiu acompanhar o vídeo, que reveja o vídeo, né? Tá pequeno, né? Uma horinha só hoje, tá? Né? Amanhã a gente vai ter, amanhã já sabe, né? Amanhã é Coca-Cola com café e pão de queijo, né? É de 7h30 até as 22 em ponto, sem massagem. Ai. Tranquilo, pessoal? Então, ó, Alisson, Johanna, Jefferson, Fabrício e Leandro, consta aqui as presenças, tá? A faculdade pede para fazer a presença, é normal nos cursos, tá? Consta aqui. Os demais, né? Aguardo que vocês vejam o vídeo, importante, para que vocês não percam isso, porque é continuação. Porque amanhã, pessoal, amanhã é muito conceito. Amanhã, o que eu não passei hoje, ó, seria formação, suspensão e extinção do processo. Aí eu vou continuar na suspensão, na extinção do processo, e nós vamos avançar aí falando sobre vários aspectos processuais, tá, que vai aprofundar bastante, né? Vai ter muito assunto conceitual. Aí eu dou o conceito, dito o conceito, né? Dou os exemplos na prática, como funciona cada conceitinho, né? Duro, bonitinho, só que um é amarrado no outro, né? Então tem que entender a formação, tem que entender a suspensão, tem que entender a extinção, aí tem que entender o que são os atos processuais, formação, atos, ação, os dois momentos distintos em que se forma o processo, condições da ação, tudo está amarrado e interligado no outro, porque senão chega lá na frente, se perde, não entende, fica chato o assunto porque não entende, né? Eu vou estar falando aqui de atos processuais, aí o aluno não sabe o que é atos porque perdeu a primeira aula, né? Perdeu o semestre passado e tal, né? Então é isso, doutores e doutoras, né? Não vou prolongar não, tá? Porque vai ficar cansativo aí, né? Apesar de que eu sei que vocês vieram preparados aí, não é? Porque daí tem muito assunto. Ixi, eita, que assunto para ganhar mais, né? Mas teoria geral do processo, só para fechar. Teoria geral do processo é as bases do processo civil, do processo penal, do processo trabalhista, do processo administrativo. As bases estão aqui conosco. Quem não aprender aqui tem dificuldade lá. Quem não entender aqui não entende lá. Quem não souber aqui não sabe lá. Ah, professor, é assim? É. Pior que é, né? E, por incrível que pareça, o começo da faculdade é o mais difícil mesmo. Por que é o mais difícil? Porque
Porque você queria já estar vendo petições trabalhistas, processo penal, processo tributário, você já queria estar vendo aulas de júri, é isso que você aluno queria estar vendo. Mas por que você não vê isso na faculdade? Por quê? Porque você não tem base ainda para ver isso. Então tem que haver um preparatório, né, com todos esses conceitos que nós demos hoje de formação de processo, por exemplo, é um conceitinho pequeno, mas olha a complexidade do conceito, que envolve, né, uma visão geral do processo, da formação até a sentença. Eu dei esse conceito hoje, esse é o conceito. Né? Aí em cima disso fala assim, puxa, tive uma visão geral. Aí para a hora que vem nós vamos aprofundar esses conceitos, todos eles, até eu entender, né, exatamente como funciona o processo na teoria geral do processo e na prática.